Olá, o episódio de hoje é sobre fake news. Estamos fazendo aqui uma microsérie, estamos fazendo várias microséries no canal. Uma delas é sobre fake news. Olha, fake news hoje em dia é uma tática política basicamente utilizada para eleger filhos da... Calma, eu vou explicar melhor. Por exemplo, fake news é utilizado para influenciar o pensamento político das pessoas e como elas se sentem. Tem uma palavra em inglês difícil pra burro, essa aí, ó. Fearmongering. Eu não vou me atrever a pronunciar essa palavra, mas basicamente ela busca manipular o medo das pessoas para influenciar a decisão política delas. Recentemente, nas eleições americanas, o presidente Trump utilizou bastante do fake news como uma ferramenta para botar medo nas pessoas. Então tinha umas notícias muito estranhas, sem pé nem cabeça, que serviam para amedrontar e influenciar a votação. O fake news utiliza várias técnicas de comunicação. Uma delas é o chamado clickbait, que é aquela notícia que parece ser tão interessante, uma coisa tão assim, que é como se fosse uma isca para você pegar e clicar nela. Então, às vezes são aquelas notícias falsas que a gente vê falando assim: NASA diz que os extraterrestres já estão entre nós infiltrados na política. Às vezes a pessoa fica tão curiosa, fala assim: nova forma de emagrecer que não precisa ir para fazer exercício. Dentre a tática para contar a mentira, eles às vezes utilizam de palavras ou aparências de veículos tradicionais respeitados. Às vezes eles ainda pegam a URL, quer dizer que é aquele www não sei o que, e conseguem fazer um URL falso, como se você estivesse entrando de verdade no G1, entrando de verdade num portal de conteúdo sério, e na verdade é mentira, é fake news. Essa coisa de ficar repetindo uma mentira várias vezes até se tornar verdade é uma técnica nazista de um ministro do Hitler chamado Goebbels. Ambos fake news e nazismo se utilizam de técnicas desonestas e mentirosas para promover a sua agenda política através do medo, que foi aquela palavra difícil que a gente falou ali. Fearmongering. É importante você saber também um pouquinho como é que funciona hoje o algoritmo do Facebook e do YouTube. O que é o algoritmo? O algoritmo é o código de programação que analisa quando uma notícia, um post, um comentário, um vídeo, uma foto, quando ele está sendo bastante visto. Tem que imaginar que é como se fosse um traficante de drogas que quer manter as pessoas, no caso os usuários, não de drogas, mas de conteúdo da internet, ou seja, nós, cada vez mais viciados e cada vez mais dependentes. Por exemplo, suponha que isso aqui é um post que está contando uma notícia verdadeira, mas não muito apelativa, não muito sensacionalista e não tão interessante. Aí uma pessoa comenta, uma pessoa dá like, etc, etc. Aí vem alguém e coloca um post falso, uma fake news, uma matéria que parece super interessante, como por exemplo, alienígenas estão entre nós. Aí um monte de gente começa a compartilhar e comentar e cada vez mais. Aí o que acontece? O algoritmo do Facebook, do YouTube ou do Twitter entende que isso aqui, ó, tá viralizando mais que isso aqui. Então ele fala: eu vou fazer isso aqui aparecer em mais timelines de mais pessoas, porque assim as pessoas vão ter acesso a um conteúdo que é mais viral, que é mais atraente, e assim a gente mantém eles ligados na nossa plataforma por mais tempo. Esse é o tal do algoritmo. Qual que é o efeito colateral disso? Quando você pega uma fake news super interessante, que parece verdade e é uma notícia sem pé nem cabeça, o algoritmo entende que tá todo mundo lendo, gostando, porque tá todo mundo comentando, dando like, dando raiva, compartilhando, mandando pro outro. Então ele começa a entregar a notícia falsa para cada vez mais timelines. Isso faz com que a notícia seja cada vez mais disseminada e, sem querer, a mentira que está servindo ali de agenda política para algum grupo político com interesses escusos seja cada vez mais disseminada. Eu li na internet uma matéria sobre uma empresa chamada Cambridge Analytica. É uma empresa que, através de uma tecnologia desenvolvida com um psicólogo, consegue, através dos seus likes no Facebook, descobrir sua orientação sexual, sua orientação política, o que você gosta, o que você não gosta e qual que é o melhor jeito de te influenciar. Mas como eles fazem isso? Estatística. Basicamente é o seguinte: tem um princípio de estatística que é: se tem uma sopa, você não precisa comer a sopa inteira para saber o gosto que ela tem. Você pode mexer ela e pegar um pouquinho. Basicamente, os estudiosos de estatística conseguem, através de análise de dados, determinar o que é mais provável que determinado grupo político, determinada pessoa faça. Então, por exemplo, se o sujeito gosta de tal cantora, de tal comida, frequenta tais lugares, a chance dele ser gay é maior. Tô dando um exemplo fictício. Se esse indivíduo é gay, a chance dele se sensibilizar com conteúdo que geralmente os gays reagem negativamente ou positivamente é maior. Então eles sabem que, por exemplo, aquele tipo de público ali, tal notícia vai conseguir influenciar mais eles. Como é que a gente se defende da fake news? Bom, tem
um gráfico que eu adoro, que é esse aqui, que meu amigo Gui me mostrou. Isso é complexo por natureza, porque as pessoas mais fanáticas, elas geralmente acreditam que tem uma verdade absoluta, sendo que na vida às vezes tem mais de uma verdade. A primeira coisa que você tem que avaliar é se esse é o caso de uma coisa que tem mais de uma verdade. Eu brinco com os meus amigos que quando dois deles brigam, eu falo que a história tem 3 lados, o lado de um, o lado do outro e a verdade. Inclusive tem aquela frase do Renato Russo que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar na verdade, não há. Bom, então uma das formas de identificar se é fake news ou não é ver a fonte, né? Ver se é de um veículo respeitável. Claro, todo veículo de imprensa está sujeito a manipulação, a um editorial, a erros e tudo mais. Mas eles têm sofisticados mecanismos de apuração jornalística, que já é um elemento para você acreditar, ficar mais propenso a acreditar se aquilo é verdade ou não. Se a notícia sai em vários veículos, a chance dela ser verdadeira é maior. Se ela é endossada por pessoas que você confia, ela é maior ainda. Mas ao mesmo tempo, às vezes o jornal pode errar, o jornal pode se equivocar. O que tem que identificar de imediato é quando é uma notícia falsa, visando angariar os seus cliques para alavancar a notícia nos algoritmos, ou quando ela faz parte de uma agenda política para destruir uma pessoa. Eu vou contar essa história aqui sem revelar nomes para não ser constrangido depois, mas eu tenho um amigo que trabalha em uma das esferas públicas do nosso país. Ele está fazendo um trabalho muito bacana em uma entidade do governo e de repente um político envolvido aí num escândalo de corrupção resolveu jogar uma bomba, entre aspas, no trabalho dele, quer dizer, inventar um monte de mentiras para tirar a atenção dos desvios que ele tinha cometido. É sempre importante desenvolver o senso crítico, tentar imaginar o que está por trás daquela fake news, o que estão querendo favorecer. Bom, galera, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar a falar sobre fake news, inclusive vão ter uns jogos que a gente desenvolveu. Quero agradecer também ao Gabriel Mendes e ao Patrick que estão fazendo as câmeras aqui desse episódio. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Dê like, compartilhe, comente e vamos crescer a nossa comunidade. Valeu!